Senhoras e senhores, boa tarde. Sou Elizabeth Ponzeto Borriero, moderadora deste painel. Falo da cidade de Jundiaí, estado de São Paulo. E em nome do presidente do terceiro Congresso Internacional Online de Obiose, senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Obiose. Registramos e agradecemos a presença virtual do presidente da Sociedade Brasileira de Obiose, senhor Hélio Jefferson de Souza, e da vice-presidente, senhora Selene Jefferson de Souza. E em memória, homenageamos nosso saudoso vice-presidente, senhor Jefferson Henrique de Souza. Damos a todos as nossas boas-vindas. O tema desta palestra é Hermetismo e Polaridade no Cotidiano, e será desenvolvida pelo senhor Fernando Lessa. O palestrante é empresário do setor de educação tecnológica, administrador de empresas com especialização em tecnologia e inovação, membro da Sociedade Brasileira de Obiose do Departamento de São Bernardo do Campo, instrutor do grau Manu e responsável pela coordenação geral de ética e política da Sociedade Brasileira de Obiose, o COGEP. A palestra que será apresentada versará sobre uma reflexão a respeito do princípio hermético da polaridade e sua aplicação no cotidiano, com ênfase nas relações interpessoais, a fim de que a aplicação deste princípio possa colaborar na busca da elevação do estado de consciência. Neste momento, anunciamos a palavra do senhor Fernando Lessa. Boa noite, senhor Fernando. Agradeço a sua abertura, enfim, e agradeço em nome do senhor Leonardo Jefferson de Souza, que é o presidente do nosso terceiro congresso, a todos os membros da organização, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Tá? Então, sejam todos bem-vindos, uma boa tarde a todos. Muito bem, eu vou agora compartilhar a tela com vocês e vamos começar a expor o tema de hoje. Eu acredito que todos estão vendo a minha tela, né? Então, vamos lá. Então, esse é o terceiro Congresso Internacional Online de Obiose. E o tema da palestra é Hermetismo e Polaridade no Cotidiano. Então, aqui é um aviso legal, né, onde todo esse conteúdo, ele é um conteúdo que é da Sociedade Brasileira de Obiose, e quando é citado alguma fonte, a gente está fazendo referência a essa fonte de informação. Muito bem. Então, qual foi a motivação que eu tive em relação ao tema dessa palestra, né? Aqui é um nome um pouquinho mais estendido, né? O princípio hermético da polaridade no cotidiano. Enfim, esse princípio a gente falar dos 7 princípios herméticos, né? São um tema assim de grande importância, que tem uma extensão muito grande em diversas áreas do conhecimento, não só o conhecimento esotérico, né, mas uma influência que vai até para o conhecimento científico e acadêmico. Mas, enfim, a gente vive um momento onde eu acredito muito que essa questão da polaridade possa ser útil para as pessoas, né? Então, a gente debater um pouquinho sobre isso, refletir sobre o significado desse princípio no cotidiano, eu acho que é bastante relevante e apropriado. Então, muito bem, aqui nessa imagem nós temos aí 2 figuras, do lado esquerdo, a figura que representa, né, enfim, um símbolo muito antigo, né, o símbolo da época de Forry, um grande Manu da civilização chinesa, que formulou essa figura que representa a polaridade, o Yin e o Yang. E então nós vamos falar de polaridade. Mas falar de polaridade no cotidiano, então cabe aqui
uma contextualização. Eu quero fazer essa contextualização a partir dessa figura da direita. Nós temos um triângulo que representa uma tríade, né? Uma tríade que compõe 3 aspectos, que são os aspectos que definem o processo de iniciação da eubiose. Então, a gente tem um aspecto escola, relacionado ao conhecimento, à leitura, à pesquisa de todo conhecimento, que seja de caráter esotérico, cultural, artístico, filosófico, científico, enfim. E temos, em amarelo aqui em cima, o aspecto relacionado ao templo, que ele está relacionado à prática da meditação, da yoga e da ritualística. Então, um aspecto que visa, né, um processo de sutilização. E, por fim, o terceiro aspecto, aqui em vermelho embaixo, que é o aspecto do teatro, ou seja, que é a aplicação desse conhecimento na vida. Então, o teatro é o teatro da vida, ou seja, o que adianta atingirmos uma enorme erudição, estudarmos muito, se todo aquele conhecimento não for aplicado, não for experimentado, vivenciado. Então, a ideia de falarmos sobre o princípio hermético da polaridade no âmbito do teatro, no âmbito da vivência, da experimentação, na prática do nosso dia a dia da vida. Muito bem, então, os princípios herméticos foram formulados por Hermès Trismegisto, né, sábio que viveu no Egito há milhares de anos, né, no Egito Antigo, chamado Hermès Trismegisto, ou Hermès, o 3 vezes grande, sendo esse nome dado pelos alquimistas neoplatônicos e místicos ao deus egípcio Tote, que é identificado com o deus grego Hermès. Ou seja, então, a figura de Hermès, o importante, podemos dizer assim, um avatar, né, que estabeleceu um conhecimento de altíssima transcendência no Egito. A formulação desse conhecimento foi a base de toda vamos dizer assim, a casta sacerdotal egípcia, né, até chegarmos às diversas dinastias de faraós, e sendo que esse conhecimento transcendeu para outras escolas, né, entrou no Ocidente, enfim, pela escola pitagórica, pelos neoplatônicos, enfim. É um marco do conhecimento esotérico, do conhecimento universal. Tanto é que essa identificação da figura de Hermès com o deus Tote, né, ou com o deus grego Hermès, corresponde a Mercúrio, né, na mitologia romana, né, na classificação dos deuses de Roma. Então, Hermès, ou Mercúrio, é aquele deus que faz a comunicação entre o Olimpo, entre os deuses e os homens, né? Tanto é que ele tem as asinhas nos pés, enfim, então ele faz essa conexão. Muito bem, então, vamos à formulação desse princípio. Então, diz o princípio da polaridade. Esse texto foi extraído do livro O Caibalion, né, cujos autores são identificados como os 3 iniciados, e o subtítulo do livro é Estudo da Filosofia Hermética do Antigo Egito e da Grécia. Primeira edição, São Paulo Pensamento, 1978. Muito bem. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto, o igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Enfim, é de uma grande profundidade esse princípio, uma grande transcendência. Então, é um desafio, né, buscarmos aplicar um conhecimento dessa magnitude no dia a dia, mas
eu acho que a grande finalidade dos princípios é que a gente possa efetivamente utilizá-los e aplicá-los na vida. Então, para ficar um pouco mais didático, vamos separar essas frases e vamos, assim, aprofundar um pouquinho a compreensão em cada uma delas. Então, a primeira frase. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu oposto. E alguns exemplos, né? A figura que representa o teatro, né? Uma face da tristeza, outra face da alegria. Né? Dois sentimentos humanos opostos. No centro, uma imagem que mostra uma polaridade da astronomia, ou seja, Sol e Lua, né? E o planeta Terra no meio, ou também dia e noite. E, por fim, né, uma terceira polaridade, quente e frio, enfim, assim por diante. Se formos pensar bem, tudo é dual no universo. A manifestação foi possível em função da dualidade. Então, se formos imaginar, né, eu trago aqui de volta a figura do Yin e do Yang, né, do positivo e do negativo, enfim, do símbolo que expressa esse conceito. Enfim, talvez a polaridade mais geral, se formos buscar, enfim, na tradição, seja aquele momento onde se deu, na cosmogênese, a mudança do estado de substância para a primeira polaridade, ou seja, quando a substância se divide em dois, espírito e matéria. E aí a gente percebe que, se essa figura do Yin e do Yang ele vale para todas as polaridades, algo muito importante que tem que ser dito. No aspecto positivo, nós temos um ponto preto que representa o oposto, o negativo, e vice-versa. Ou seja, no centro, na essência de um, existe o seu oposto. E vice-versa. Ou seja, faz parte da polaridade a existência no seio do espírito, a essência da matéria. No seio da matéria, a essência do espírito. E isso vai ocorrer em todas as polaridades. Muito bem. Vamos trazer aqui uma polaridade muito importante. Bem e mal. E aqui tem uma figura curiosa, né? Uma figura que eu acho que, enfim, todos já viram de alguma forma, né? Uma pessoa, né? Essa pessoa podemos dizer que simboliza a humanidade. De um lado, um anjinho falando a um dos ouvidos, e do outro, um diabinho falando no outro ouvido. E se formos representar essa situação, se formos ampliarmos a visão dessa realidade, dessa situação, vocês vão concordar comigo que a humanidade sempre esteve à mercê dessa polaridade, né? dessa dualidade. Se formos buscar as origens da humanidade, nas raças lemuriana e atlante, enfim, se formos voltar àquele momento né, na pré-história, onde o homem conseguiu desenvolver o seu sistema cérebro-espinhal para poder receber o mental concreto, né, receber o conhecimento, enfim, e passar a ter o livre-arbítrio e a decidir por si só, essa oposição estratégica entre bem e mal, né, que podemos também lembrar do episódio da queda dos anjos, onde um dos lados, né, passou a se opor ao projeto divino e trouxe para a humanidade justamente essa polaridade entre bem e mal divinos, influenciando a todos nós. Então, podemos dizer que este diabinho e esse anjinho habitam cada um de nós, né? Nós temos na nossa psique essa polaridade ancestral, né? E esse atrito entre bem e mal, essa oposição que foi criada, ela gera um aprendizado. Então,
O ser humano, quando saiu daquela situação paradisíaca e passou a ter que tomar suas decisões, exercer o seu livre-arbítrio, passou por essa lei do contraste, né? Quer dizer, o contraste ele é muito interessante porque para a gente conhecer o doce, nada melhor do que experimentar o salgado. E então imagina nesse grande processo de aprendizagem, né? Por todos esses séculos aí de vidas em vidas, esse palco onde a gente vive com esses dois extremos de bem e mal, desse atrito e desse contraste, quanto aprendizado se tirou. Ou seja, a polaridade bem e mal pode ser vista de uma forma reduzida ou de uma forma mais ampla, onde percorrer esses dois lados vai nos permitir chegar ao equilíbrio. Muito bem. Um outro aspecto relacionado à polaridade, que é a complementariedade. Então, vamos lá. É fácil educar os filhos? Não é fácil, né? E a gente tem aqui, então, uma situação, né, uma oposição entre a face do amor e a face do rigor. Será que é possível educar apenas com rigor? Talvez seja complicado, né? E será que é possível educar apenas com demonstrações de amor? Talvez também seja difícil, por mais que o amor seja importante. Como é que nós vamos ensinar uma criança, por exemplo, a escovar o dente? Enfim, e incutir esse hábito que é fundamental. Em algum momento vai ter que ser necessário aplicar o rigor. Ou seja, podemos dizer que que essa polaridade compõem um processo educacional. Cabe o quê? Sabermos utilizar corretamente ambas, né, nesse processo. Então, enfim, essa complementariedade demonstra também outro aspecto importante. Muito bom, aqui chegamos a uma figura que representa esse trecho que é fundamental, essa frase, para o entendimento da polaridade. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Ou seja, estávamos falando agora há pouco sobre amor e rigor. São opostos, mas eles são idênticos em natureza, eles só diferem em grau. Então, olha que interessante, que importante que é isso, enfim. E às vezes é um pouco difícil de a gente aplicar, assim, entender isso numa primeira leitura. Então, ou seja, por mais que uma polaridade, uma oposição pareça expressar situações ou elementos totalmente diferentes, não. A polaridade traz opostos, mas que fazem parte de uma mesma natureza. E a sua diferença está no grau dessa natureza. Para ficar mais claro, então eu trouxe essa figura, e eu quero até fazer uma referência aqui. Essa figura eu trouxe de um artigo muito interessante de um membro da Eubiose, o nosso querido Sansuke Watanabe. Ele faz parte lá da representação do departamento de Garanhuns, em Pernambuco. E o Sansuke escreveu um artigo que ele diferencia para nós o que é o mental concreto, analítico, e o mental abstrato. E olha que interessante. A partir da polaridade, a gente pode construir esse entendimento. E a partir desse entendimento, a gente vai ver como é importante estar aberto à percepção desses diferentes graus que compõem a polaridade entre branco e preto. Muito bem. Se eu tenho a percepção, uma consciência do que é o elemento branco,
eu já tenho, enfim, no meu mental concreto, um certo desenvolvimento de estar tendo essa percepção, esse entendimento. Porém, nessa realidade polar, esse conhecimento, essa percepção pode ser um pouco restrita, um pouco reduzida. Então, é possível também que eu consiga abarcar esse segundo elemento da cor preta e passar a ter uma percepção, uma compreensão de ambos, do que é branco e do que é preto. Porém, percebemos que há muito mais graus de diferenciação entre branco e preto. Eles são os limites, né, dessa polaridade. Mas, se segundo a formulação do princípio hermético, eu tenho uma diferença de grau da mesma natureza, para conhecer a natureza dos tons de cinza, será importante que eu também conheça um terceiro elemento, tenha a percepção e a compreensão, por exemplo, do cinza 50%, que estaria no meio, né, desses dois polos. Se eu conheço esses três elementos, então o cinza estaria por aqui, os 50%. Né? Já tenho uma consciência maior sobre essa realidade. Agora, eu posso também passar a perceber e a compreender outros tons de cinza. Nessa barra aqui embaixo, a gente tem representados 10 tons de cinza. A percepção e a compreensão do branco, do preto, mais 8 tons de cinza, no total 10, já demonstra, enfim, no meu mental concreto, uma percepção, uma compreensão muito maior desta realidade. Quantos tons de cinza existem? Infinitos tons de cinza. Então, ainda isso é uma parte da compreensão. E olha só, aí surge um elemento que define, então, os limites entre o mental concreto e o mental abstrato. Eu posso trabalhar elementos abstratos no meu mental, através do meu mental concreto. Porém, o que diferencia um do outro é que eu posso chegar a ter um entendimento sobre 256 tons de cinza, mas isso ainda é finito. O que passa a ser abstrato e, consequentemente, infinito é o conceito que está por trás dos tons de cinza. Ou seja, é o princípio dos tons de cinza, os princípios dessa polaridade. O que está, o arquétipo dessa polaridade. Qual seria esse arquétipo? Um gradiente que vai do branco ao preto, com infinitos tons de cinza. Ou seja, a percepção dessa infinitude, ou seja, é trazer essa ideia, esse conceito do abstrato para o concreto. Então, vale a pena a leitura desse artigo do Sansuki e, se possível, eu vou colocar o link aqui para vocês no site. Então, finalizando, se queremos ter uma percepção dessa realidade polar ou de qualquer outra realidade polar, percorrer os seus graus, entender os seus diferentes graus, vai ser o caminho para entender essa natureza. E se ficarmos reduzidos à compreensão, ao entendimento de apenas um dos polos, talvez isso seja uma redução muito grande, uma limitação muito grande. Muito bem. Aqui a gente tem mais... Pois não? Só um segundo. É que está tendo um ruído vindo da sua sala. Não sei se é uma televisão ou uma coisa do gênero. Tá pegando esse ruído? Está saindo. Até a Elizabeth comentou aqui. Assim, está baixinho, mas a gente está percebendo que ele está constante, né? Então, é que tá tendo uma aula aqui na sala atrás de mim, eu achei que tava fraquinho. Ah, tá. Ele é fraquinho. Sei. Assim, não chega a atrapalhar, digamos assim. Mas dá para perceber. Tá. Você acha que vai comprometer? Eu acredito que não, porque você tem uma entonação de voz boa, né?
Bom, vamos em frente. Depois, Vamos seguir, depois a gente avalia e... tá. Se for o caso, eu refaço no outro contexto aí, né? Tudo bem. Eu não interrompi a gravação, não. Pode continuar, depois a gente corta essa introdução Beleza. aí. Então, tá Valeu. bom. Bom, aqui nós temos um outro trecho, uma outra frase da formulação do princípio hermético da polaridade, que diz o seguinte: os extremos se tocam, todas as verdades são meias-verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Enfim, muito profundo isso, né? Mas algumas coisas a gente já ouviu por aí, né? Por exemplo, os extremos se tocam. Então, é de domínio público, é comum, né? Quer dizer, a gente já ouviu em várias situações que os extremos, ou seja, os radicais, né? Eles acabam se tornando parecidos. Por mais que pareçam estar distantes, né? Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Então, olha só, se nós comentamos lá atrás que a manifestação, né, todo o universo surgiu já dual, ou seja, a polaridade está por todos os lados, então, como é que nós vamos ter uma verdade única? Se não um conjunto de meias-verdades. Então, todas as verdades passam a ser meias-verdades. Se um dos polos traz um aspecto da verdade, ele é insuficiente para uma visão maior se não tivermos o outro. E por mais que o paradoxo, né, entre esses polos pareça ser insuperável, o princípio da polaridade nos diz ao contrário, que eles podem ser reconciliados. E talvez esse exercício de buscar a reconciliação dos opostos, dos extremos, seja o grande exercício. Se nós colocarmos, né, esse paradoxo em relação a ideias, em relação a pessoas, o princípio nos diz que mesmo, vamos dizer assim, aparentemente insuperáveis, esses paradoxos podem ser reconciliados. Então, já é aí uma pista de algo que a gente pode levar para a nossa prática. Bom, e aí o que eu trago em relação a isso? O conceito da dialética. Então, o conceito que surgiu na Grécia da dialética, ele pode permitir que a gente percorra a polaridade. Enfim, que seja trabalhada a reconciliação de determinado paradoxo. Então, de que forma isso acontece? Então, vamos lá. Essa é a base, né, do que é o processo dialético. Então, num processo dialético, se estabelece uma tese. Para que essa tese seja posta à prova, se faz uma comparação dessa tese com a sua antítese. E entre tese e antítese surgem as contradições. Entre os polos, né, na formação desse paradoxo, né, surgem as contradições. E a partir, então, dessas contradições, ou desse paradoxo a princípio insuperável, pode surgir uma síntese. Ou seja, não basta apenas ter uma tese fantástica e ter uma opinião super estruturada, se não se conhecer o oposto, se não entender que no oposto se encontrarão muitos elementos para que essa tese possa ser validada ou não. Vão se encontrar muitas contradições dessa própria tese. Até que, se percorrendo esse caminho de tese e antítese,
possa se estabelecer, possa se ter uma consciência maior dessa polaridade e chegar a um equilíbrio, chegar a uma síntese. E aí, se fizermos uma analogia da dialética com os comportamentos humanos, essa síntese pode ser uma mudança. Por exemplo, a gente poderia estar aplicando aqui na dialética um conceito muito conhecido na biose enfim, na tradição, que é o conceito das nidanas e das skandhas. Então, as skandhas são as nossas tendências positivas e as nidanas as nossas tendências negativas. Não dá para a gente buscar um autoconhecimento, uma melhora de determinada característica pessoal, né, que herdamos, enfim, de várias vidas aí passadas, sem defrontarmos com as nossas nidanas, com as nossas tendências negativas. Então, para que a gente estabeleça um equilíbrio entre elas, precisamos tirar debaixo do tapete, né? Muitas vezes não é agradável, né? Mas encarar de frente aquele lado, aquele aspecto negativo e entendermos como trabalhar o aspecto positivo, enfim, chegarmos numa síntese e buscarmos uma mudança, às vezes, de comportamento, de atitude, enfim. Então, a dialética não só no plano do conhecimento das ideias, mas fica aí um exemplo de uma questão prática relacionada às nossas tendências positivas e negativas. Muito bem. Agora eu vou falar de uma outra questão que está muito ligada à polaridade, intrínseca à polaridade, que é a polarização. Ou seja, a polarização faz parte da polaridade, quando nós não temos tons de cinza no meio, apenas branco e preto. Mas em muitas situações, a gente demonstrou isso, né, até com a citação que eu fiz desse artigo do Sansu, enfim, da importância de a gente percorrermos todos os graus daquela natureza para que possamos realmente ter uma percepção, uma compreensão melhor. A polarização, permanecer na polarização, pode ser algo complicado, pode trazer resultados ruins. E aqui eu trouxe um exemplo, enfim, de uma situação que é muito característica dos dias de hoje no Brasil, né? A polarização em termos de ideologia política. Então, essa imagem representa um gráfico de nuvens de ponto, né? Foi um levantamento elaborado pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados, e é uma análise de redes para compreender a polarização política no Brasil no Facebook. Está disponível nesse link, né? O último acesso que eu fiz foi em 12/8/2021. Essa pesquisa foi feita antes das eleições de 2018. Então, olha só que interessante. Essa nuvem de pontos, ela representa o interesse, né? Então, existem lá no Facebook citações de sites e de grupos de discussão. No caso aqui do lado esquerdo, naturalmente, a ideologia de esquerda, né, representada pela cor vermelha, e a gente vê uma concentração, essa nuvem de pontos, os seus, vamos assim, usuários, podemos dizer assim, ou as pessoas que têm uma preferência pela ideologia de esquerda, têm uma grande concentração nos mesmos conteúdos, ou seja, sites e grupos de discussão que há repetidos acessos, né, registrados nessa nuvem de pontos. Da mesma forma, do lado direito, a gente tem uma mancha aqui de nuvem de pontos. Lógico, se fosse ampliado, vocês vão ver aqui uma série de pontinhos conectados aqui, enfim, que representam também uma preferência muito concentrada de pessoas que têm uma ideologia de direita em sites e grupos de discussão que abordam temas relacionados a essa ideologia. E é interessante, enfim, que a gente não tem pontos azuis na mancha vermelha, pontos vermelhos na mancha azul, e não há um registro significativo
de situações intermediárias. A gente tem uma tênue, né, umas tênues linhas aqui, demonstrando praticamente vamos dizer assim, um acesso a nível zero, né, entre conteúdos que seriam intermediários. Então, o que demonstra isso? Demonstra que, a partir de no caso do Facebook, né, que tem um algoritmo que, enfim, que é o algoritmo que os criadores, né, enfim, do Facebook entenderam que seria importante, ou seja, a partir de um momento que eu registro as minhas preferências, mostro através da minha navegação dentro do Facebook, que eu escolhi tais e tais grupos, que eu frequento, eu curto tais e tais pessoas, esse algoritmo vai me trazer informações referentes a esse tema. Então, se são sites, se são grupos de bate-papo, enfim, de discussão relacionados a temas de esquerda, cada vez mais eu vou receber esse tipo de postagem, né, no meu feed lá. Da mesma forma, do outro lado, a mesma situação. Se a minha preferência são assuntos relacionados a, né, quer dizer, assuntos mais conservadores, de conteúdo ideológico de direita, é o que eu vou receber. Enfim, cada um tem a sua escolha política, a sua escolha ideológica, não é isso que nós estamos discutindo aqui. E todos têm que respeitar a opinião de todos. Porém, permanecer por um período longo, né, quer dizer, sempre recebendo a mesma fonte de informações, sempre trocando, e sim, uma fonte polarizada. O que isso pode causar? Será que isso pode limitar a compreensão da realidade? Naquele exemplo que eu dei, né, do preto e do branco, ficar num desses polos, mesmo que seja a minha preferência, né, será que não pode empobrecer um pouco a visão sobre essa polaridade, no caso aqui a ideologia política, temas relacionados à política? Será que, de repente, conhecer um pouco um meio termo, enfim, possa me ajudar até a conhecer melhor as minhas preferências, ter uma base de comparação, enfim. Então, esse é um fenômeno das redes sociais que acontece e que a gente tem visto como, enfim, tem sido preponderante, né? Uma série de grupos de pessoas. E a partir daí a gente vê que em grupos de WhatsApp, enfim, uma série de outras tecnologias aí, mídias sociais, acaba se repetindo esse fenômeno, né? E talvez haja uma tendência nossa, né? Quer dizer, aquilo que eu gosto, que eu prefiro, me traz mais conforto, né? Estar num grupo de WhatsApp entre pessoas que têm a mesma opinião política é mais agradável, né? Todos, enfim, a gente não vai ter ali discussões mais ásperas, enfim. Agora, mas será que para minha compreensão desse assunto, para eu ter mais consciência sobre esse assunto, será que essa é a melhor estratégia? Provavelmente não. Provavelmente a gente passa a ter uma visão reduzida dessa realidade. E mais do que isso, né, a polarização, essa divisão em grupos, né, acaba trazendo outro tipo de problema. Não só na questão da compreensão das coisas, mas nos relacionamentos. E, enfim, a gente, acho que todos aí têm exemplos, né, familiares ou em grupos de amigos ou no trabalho, né, que a partir do momento que se polarizou essa questão política, eu, enfim, tenho alguns exemplos, né, acaba trazendo até prejuízos no relacionamento, né? Por mais que a gente tenha amizades profundas, enfim, e eu tenho pessoas que eu conheço que pensam um pouco diferente, enfim, conheço pessoas que têm amizade entre si que pensam muito diferente,
E, infelizmente, algumas vezes acaba abalando um pouco, né? E essa divisão, será que é realmente necessária, né? Onde um grande perigo dessa polarização qual é? Começar a se acreditar que devemos eliminar um desses grupos, né? Ou como um termo agora muito utilizado, né? O do cancelamento, né? Vamos cancelar essa opinião, ela não serve para nada. Isso pode ser um pouco perigoso, né? Eu não preciso mudar a minha opinião em função do outro. Agora, ficar cego, né? Ou simplesmente desconsiderar uma outra forma de pensar pode ser um pouco complicado. E, enfim, para evitar, enfim, que haja essa separação tão nítida, né? É importante manter esse caminho de conversa, esse caminho que possibilite acessar o outro lado. E a gente sabe, enfim, eu posso falar por mim, pessoalmente, né? Tenho grandes amigos que pensam de forma diferente em relação à questão política, mas que eu continuo gostando e que são pessoas fantásticas, mas temos apenas essa diferença. Isso não precisa, né, impedir que outros assuntos, enfim, outros debates, outros campos de conhecimento sejam fechados, né? Muito menos que eu cancele essa pessoa dos meus contatos, do meu convívio, né? E mais do que isso, acho que aí o grande desafio, mesmo que a gente, poxa vida, mas esse meu amigo aqui, nossa, o cara, ele pensa de um jeito que é muito complicado. Será que não vale a pena, não só pela amizade, mas, enfim, muito por ela, buscar ouvir um pouquinho? Poxa vida, será que mesmo eu não concordando, né? Será que tem um pouquinho de paciência? Vai? Às vezes eu acho que ele fala um monte de bobagem aqui, mas será que tem alguma coisa útil? Com certeza alguma coisa de útil haverá. É mais uma predisposição enfim, de ouvir um argumento, né? De estar aberto a isso. E eu acho que esse é o grande antídoto para uma polarização. E a gente vê, enfim, hoje no mundo, né, o que está acontecendo no Afeganistão, enfim, um país muito pobre, com 80% da população analfabeta, enfim, passa a ser um campo fértil por fanatismo, que é um tipo de polarização muito exacerbada, onde não existe uma coisa essencial para o relacionamento entre as pessoas, que é o diálogo. Quer dizer, então a gente viu aí que não há diálogo com o Talibã, com o ISIS-K, enfim. E isso é muito complicado. Então, a polarização, ela pode ser, vamos dizer assim, atenuada a partir do diálogo. Essa figura, ela tem uma representatividade muito interessante. De um lado, né, uma face azul, do outro uma face vermelha, e no meio, na intersecção entre as duas faces, né, que se olham, um terceiro elemento, uma cor violeta. Ou seja, a disposição para o diálogo talvez permita, eu continuo preponderantemente azul desse lado, ou eu continuo preponderante vermelho desse lado. Porém, a predisposição do diálogo trouxe algo a mais, trouxe um pouquinho de violeta para ambos, né? E provavelmente, naquele exercício dos tons de cinza, isso aqui é um aumento de percepção e de compreensão dessa realidade. Portanto, o diálogo é fundamental, principalmente em tempos de polarização. Muito bom. Então, por fim, falamos de uma série de coisas, né? Falamos aqui que o amor mais rigor pode ser uma forma de educar. Falamos da percepção dos tons de cinza. Se a gente for levar esses conceitos aqui para a questão das relações interpessoais, da mesma forma como cada ser humano é diferente um do outro, existem bilhões de tons de cinza, né? E vemos aqui pessoas diferentes, mas que a gente pode praticar um pouco a dialética, por exemplo, para chegar a um consenso, para chegar a uma síntese,
a gente pode praticar o diálogo e principalmente a empatia, né? Que é fundamental para que o diálogo seja possível, ou seja, se colocar no lugar do outro. Mesmo de antemão sabendo que possa ter uma opinião muito diferente, mas só essa possibilidade, essa abertura, né, essa empatia para se colocar no lugar do outro e entender a sua realidade um pouquinho a partir desse contexto, né, dessa alteridade, é fundamental. Mesmo assim, pode permanecer uma pergunta. Ok, Lessa, mas por que eu devo considerar todas as pessoas, né? Por que todos, enfim, tem pessoas que talvez sejam muito ruins, complicadas, prejudiquem muita gente, enfim. Por que eu tenho, né? Eu devo então fazer todo esse esforço? Aí eu vou dar um exemplo muito interessante que é o seguinte. Essa figura ela representa o processo universal de evolução. Enfim, muitos talvez vão lembrar, né, desse conceito relacionado às mônadas. Então, se nós pensarmos, né, quer dizer, um sistema de evolução, como é que ele se dá? Basicamente, nós temos uma consciência de um luzeiro, ou seja, na tradição judaico-cristã, um arcanjo, né? E nesse sistema de evolução, para que ele aconteça, essa consciência, que representa um sétimo da consciência do eterno, ela vai se dividir em infinitas mônadas. A gente chama de mônadas emergentes. Ou seja, vão se projetar para, digamos, a face da Terra, enfim, para a manifestação, para o mundo da atividade, por terceiro trono, as projeções dessas mônadas se unindo ao que a gente chama aqui, esses quadradinhos vermelhos, que são os veículos, né? A personalidade, a nossa psique e um corpo físico. Então, esses veículos, que são os quadradinhos vermelhos, são fundamentais para que esse aspecto espiritual, que é a mônada, ganhe experiência. E aí, por uma série de reencarnações, enfim, chega um momento em que essas mônadas passam a se tornar realizadas, ou seja, aqueles veículos, aquelas personalidades passam a ter consciência do seu aspecto espiritual, todo aquele percurso, toda aquele ganho de consciência se realiza. Para que, finalmente, esse conjunto de mônadas realizadas se fundam no Ishvara, né? Numa consciência divina que passou por toda essa experiência e que reuniu novamente, né, essas mônadas espalhadas por todas as pessoas, né, que viveram essas experiências, num repositório único novamente. Ou seja, se para o aspecto universal da evolução todas essas experiências são importantes, por que nós negaríamos, então, que todas as pessoas também têm a sua importância, não é mesmo? E para finalizar, um fato muito importante da história do nosso fundador, o professor Henrique José de Souza. O professor Henrique, ele faleceu em setembro de 1963 e, enfim, anterior ao seu falecimento, ele estava internado no hospital de São Paulo, Hospital São Lucas, e, enfim, nesse período ele ainda recebeu várias pessoas, enfim, e há relatos, né, de que antes da sua morte física, ele deu como última orientação a jovens discípulos que estavam ali no seu leito de morte, que esses jovens buscassem entender a lei da polaridade, para termos, né, uma noção da importância desse princípio. Muito bem, era isso que eu queria trazer para vocês, espero que tenha sido útil, que tenha acrescentado algo, e, enfim, agradeço a possibilidade de estar participando, aos organizadores, enfim. Agradeço a todos que participaram e que estão nos ouvindo.
Obrigada, senhor Fernando Lessa. Excelente explanação. Nos trouxe muitas reflexões sobre essas diferenças, né, no mundo que convivemos. É muito atual e sempre será atual, não é? É um assunto sempre atual. Mas temos aqui algumas perguntas que foram selecionadas. Então, senhoras e senhores, iniciaremos neste momento a sessão de perguntas. Então, aqui eu trago a primeira pergunta. O senhor acredita que neste momento em que estamos vivendo, é importante vivenciarmos essa polaridade, permitindo o atrito entre diferentes aspectos do mundo humano? Ok, obrigado, Elizabeth. Olha, uma excelente pergunta. Eu até comentei num dos slides, né, sobre aquela questão, a dicotomia entre o bem e o mal, né, e que, enfim, na gênese do bem e mal divinos está justamente o conceito desse atrito, né? Então, o atrito, ele gera calor, e esse calor, ele tem qual sentido, né? No sentido de oposição. Enfim, então, sem dúvida, é importante, e há muitas situações que a gente vai poder estar enxergando a polaridade, gerando esse atrito, enfim, desde um contexto, vamos dizer assim, cósmico, como esse, que é o bem e mal divinos, que permeou toda, vamos dizer assim, toda a experiência humana, desde, né, do humano mais primitivo até os dias de hoje, como em outras experiências ou em outros fatos, né? Muitas vezes um aprendizado é um pouco sofrido, né? Esse atrito, às vezes ele traz esse contexto de uma certa dificuldade, ou enfim, mas muitas vezes são esses momentos que vão trazer uma qualidade maior de compreensão daquela realidade, daquela experiência vivida, enfim. Então, sem dúvida, é importante, às vezes, a gente entender que esse atrito ele é positivo, né? E não tem nada de negativo. A questão de bem e mal, muitas vezes, não, nós temos que ser sempre do bem. Ok, talvez porque, naturalmente, existe um desequilíbrio em favor do contrário, mas há certas situações que a gente não dá para ser bonzinho, né? Se a gente tem aquele exemplo clássico, né, de Cristo com os vendilhões do templo, ele baixou o chicote na turma lá, né? Então, enfim, é muito, às vezes, a gente fica meio arraigado a alguns valores, né? E a dualidade, percorrer a dualidade e viver esse atrito, justamente pode nos ajudar a enxergar isso um pouquinho mais de cima, né? E a ter uma compreensão melhor. Acaba por ser um atrito criador, então. Exatamente. Atrito criador. Bom, temos aqui uma outra pergunta. No seu entendimento, hoje as redes sociais podem ser prejudiciais para que as pessoas tenham acesso a pontos de vistas diferentes de um mesmo assunto? Sim, podem. Enfim, vamos por partes, né? Primeira questão. As redes sociais são um grande avanço, né? Como muitas tecnologias, como a própria internet, enfim. Agora, a gente pode usar de uma forma ou de outra, né? Nós estamos falando de polaridade aqui, né? Mas há um conceito básico em relação às redes sociais, eu comentei um pouquinho sobre isso. O que acontece? As empresas que criaram, né, as redes sociais, elas visam ter um resultado, são empresas, né? Um resultado lucrativo, enfim. Então, há uma estratégia para que toda a publicidade, enfim, que é paga, né? Tanto no Facebook, no AdWords, enfim, no Instagram, toda essa estrutura que fica à disposição para que nós podemos, né, utilizar, enfim. E é muito prazeroso uma série de coisas nas redes sociais. Lembro quando o Facebook começou forte, assim, eu reencontrei uma série de amigos que eu não via do colégio, enfim. Então, tem muita coisa legal das redes sociais. Porém, enfim, para que essa publicidade
essas redes sociais consigam entregar, desculpa, né, a publicidade certa para a pessoa certa, esses, vamos dizer assim, esses algoritmos, essas regras de funcionamento das redes sociais, elas estão muito atentas, né? Elas registram como é que nós navegamos, quais são as nossas preferências, e a partir delas vamos estar recebendo conteúdo. E aí que existe um perigo, né? Quer dizer, um problema potencial. Qual é? De a gente só receber informação de coisa que a gente gosta. Então, se de repente aquele gráfico que foi mostrado, né, de nuvem de pontos em relação à visitação e comentários e curtidas de perfis, de grupos de discussão do Face e de sites divulgados pelo Facebook, demonstram claramente isso, né? Acaba sendo uma tendência, né, de a gente receber o mesmo do mesmo. Então, nesse ponto, que é importante, talvez, já tendo o entendimento que esse é um mecanismo de funcionamento das redes sociais, que a gente possa buscar fontes diferentes de informação. Né? É comum, assim, por exemplo, eu tenho uma assinatura de um jornal eletrônico, mas tem horas que eu falo, não, bacana, mas, putz, deixa eu ver o que está dizendo, né, tal pessoa aqui. Ou até nas próprias redes sociais, poxa, eu tenho um amigo aqui que pensa, eu sei que pensa diferente. Deixa eu ver o que está acontecendo, né? De forma deliberada, não ficar apenas recebendo, enfim, no Facebook ou qualquer que seja aí a rede social, né? O que para eles passa a ter interesse comercial, que não tem nada de ilegítimo, porém pode empobrecer, né? Para quem frequenta muitas horas por dia, né? É importante, né, ter buscas aí, buscar ter uma visão maior, e que corresponde àquilo que eu comentei também em relação a percorrer os tons de cinza, né? Enfim, isso é fundamental para a gente ter em qualquer tema uma compreensão. Qualquer pesquisa científica vai buscar argumentos de vários pontos de vista, vários autores, né? Um trabalho, por exemplo, acadêmico de uma tese, enfim. Tem N citações que vão buscar preencher um campo de visão de vários espectros, né? E não apenas uma única opinião. Então, e como essas redes têm um poder enorme, né, de disseminar informação, enfim, acho que vale a pena, sim, ter um cuidado sobre isso. É importante até as pessoas lutarem para diversificar um pouco o que busca, né? Isso ajuda também, segundo isso que eu ouvi de seus comentários, então, perfeito. Tem uma outra pergunta aqui, buscando equilíbrio. Então, em qual contexto o exercício de polaridade pode levar ao equilíbrio ou àquela busca do caminho do meio que é necessária? Ou seja, como isso pode ser feito com a polaridade? Excelente pergunta, e de difícil resposta, né? Enfim, eu acho que por trás dessa pergunta, né, eu acho que cabe uma reflexão muito importante, né? Que eu acredito muito num fato, né, de que temos um propósito para estar aqui e devemos aproveitar muito bem, né, esse tempo que a gente tem, que nos foi concedido. E talvez uma das formas importantes, relevantes de se fazer isso com proveito, né, seja a experimentação. Então, poxa vida, eu tinha uma vontade de aprender a tocar um instrumento. Poxa, vai lá, experimente. Poxa, mas se eu não gostei? Bom, se não é violão, piano, bateria, sei lá, violino, flauta. Mas a experimentação é que vai, enfim, trazer um componente de
digamos, de resultado prático, onde eu possa avaliar, poxa vida, eu realmente tenho uma habilidade aqui que eu posso desenvolver. Nesse outro exemplo, puxa, não tem nada a ver, né? Eu não sirvo para bateria, mas, poxa, piano foi uma coisa muito legal. Isso, dando um exemplo de instrumentos musicais, a gente pode estender para diversos campos da nossa vida. Vamos imaginar isso em relação às pessoas, né? E é um fato interessante em relação às pessoas, né? Que muitas vezes a gente enxerga no outro uma coisa que a gente não gosta, porque nós temos também essa mesma coisa. E olha que interessante, às vezes, eu lembro na adolescência, era muito comum, puxa, não vou com a cara daquele cidadão. Por que será? Às vezes porque ele era parecido comigo. Né? E a experimentação das relações interpessoais, poder conhecer gente, trocar experiência, enfim. Tem algumas profissões que são muito bacanas nesse sentido, né? Quem é um educador, enfim, quem lida com pessoas. Mas isso a gente pode fazer na nossa família, no nosso convívio com os amigos. E imagina quanta coisa boa a gente pode ter se a gente estiver aberto. Então, talvez essa prática da polaridade da pergunta, ela possa ser respondida com essa abertura. Não significa que eu vou mudar meu jeito de ser, que eu vou alterar minha natureza, mas provavelmente eu vou ter um ganho de consciência muito grande, vou poder estar, enfim, após tantas experiências de trocas, de relacionamentos, enfim, poder agregar para a minha vida e me ajudar no meu autoconhecimento. Porque, muito provavelmente, a gente vê fora algo que está dentro. Né? Então, talvez essa seja a principal contribuição dessa palestra, né? De que a lei da polaridade aplicada como naquele exemplo que eu utilizei, se a gente mantiver a curiosidade aguçada em conhecer os tons de cinza, em ter abertura, que esses tons de cinza sejam ideias, instrumentos musicais, pessoas, enfim. Talvez eu consiga encontrar esse equilíbrio que a pergunta pede ao percorrer esses tons de cinza, ao percorrer essa polaridade. E aí sim eu poder dizer, puxa vida, realmente o violino é um instrumento, né, que tem tudo a ver com a minha natureza, tem tudo a ver comigo, né? Mas eu precisei fazer uma série de experiências. Talvez eu acho que essa seja uma contribuição que eu possa dar para essa pergunta. Muito bom. Bom, eu concluo do meu entendimento, então, que com essa polaridade nós alcançamos um estado de consciência mais elevado, não é? Isso. Obrigada por nos trazer essa boa reflexão, esses entendimentos sobre tudo isso, não é? Então, agradecemos muito, senhor Fernando Lessa, por essa sua apresentação, e então informamos a todos, né, depois da gente ter um pouco de conhecimento mais sobre a polaridade, se tiverem algum comentário, alguma dúvida, informamos que o e-mail do Congresso, coi@eubiose.com.br, estará à disposição daqueles que desejarem fazer contato conosco ou enviarem alguma dúvida ou comentário ao senhor Fernando Lessa. Obrigada. Então, agradecemos a atenção de todos e os convidamos para a próxima atividade deste congresso. Trata-se do tema O Tal da Paz. Não esqueça de curtir o vídeo que acabou de assistir e seguir nossa rede social, nosso canal, e seguir acompanhando o trabalho da Eubiose. Se inscrevendo no nosso canal, ativando as notificações, assim sempre vai estar atualizado com as nossas realizações. Paz, luz e progresso em harmonia de pensamento. É o que desejamos a todos vocês. Boa tarde.